Boa noite. Hoje nós vamos apresentar o seminário de PJI, que é baseado no nosso TCC. As integrantes do grupo são eu, Laís, Nádila e Tainá. Bom, o objetivo do nosso trabalho é criar um aplicativo móvel para a coleta de dados de acompanhamentos de agentes de saúde comunitários em visitas às comunidades na atenção primária. O trabalho cria um aplicativo para dispositivo móvel para que a ACS faça o preenchimento da ficha A, que é a ficha de cadastro, e a ficha D, que é a ficha de registros, procedimentos e notificações de cada família. Vamos falar um pouco sobre design check-ins, começando com brainstorming. Essas são as palavras principais do nosso trabalho e é baseado nelas que a gente desenvolveu tudo. Então, a gente começa com o Sistema Único de Saúde, porque o nosso trabalho ele é baseado 100% no SUS, né, na problemática do SUS. Preenchimento manual dos dados, que é o problema que nós acabamos conversando com a ACS e ela nos relatou. Unidade Básica de Saúde, ferramenta computacional, que seria a solução dessa problemática. Agente comunitário de saúde, que é uma das pessoas principais, porque ela que nos passou todas as informações, e nós pesquisamos na internet também, mas a ACS foi uma das principais. E a agilidade na coleta dos dados, que é o que a ACS deseja no momento, que essas coletas de dados sejam mais ágeis e que evoluam, né? Bom, a nossa matriz CSD, ela é baseada nas informações que a nossa stakeholder, né, a nossa CS nos forneceu. Então, baseado no que ela nos disse, a nossa certeza são: cada CS é responsável por até 750 pessoas. As ACS atualizam os dados das famílias com pouca frequência pela alta demanda de trabalho. Registro manual dos dados demanda armazenamento da ficha física. A ACS realiza visitas domiciliares na comunidade para coleta de dados. A ACS atualiza os dados da família para alimentar o eSUS. E a ACS realiza visitas domiciliares com determinada rota. Então, conversando com ela, ela nos passou essas informações e nós colocamos como a certeza da nossa matriz. Bom, baseada na cartilha da ACS, que o Ministério da Saúde disponibiliza, a gente encontrou essa ficha como a ficha A, que é a ficha de cadastro das famílias, né? Onde nós achamos que as informações são um pouco mutuadas, né? E nós pensamos, bom, a gente tem que melhorar isso de alguma forma, esse preenchimento. Então, pensando nisso, a gente criou os protótipos, né? O protótipo ele vai começar com o login, né, da ACS, ela loga na tela. Logo após logar, ela vai escolher se ela quer acessar a ficha D, se ela quer inserir um novo cadastro, no caso na ficha A, ou se ela quer editar algum cadastro. Se ela desejar editar algum cadastro, ela tem a opção aqui de escolher qual cadastro ela quer editar, qual parte ela quer editar. Para ela não precisar ficar procurando, ela pode ir nesse acesso rápido, clicar em algum desses acessos e já ir direto para onde ela quer editar. Se caso essa pessoa não ter um cadastro no sistema, a ACS cadastrará ela. Então, ela começa com o CNS do cidadão, nome completo, data de nascimento, endereço. Após isso, ela vai para a situação de moradia e saneamento. Né? Então, ela entra nessa parte de moradia e saneamento, possui energia elétrica, sim ou não, destino do lixo, tratamento da água, abastecimento de água e o destino das fezes. Nesse momento, a gente já colocou o botão salvar e continuar, porque essas são as informações meio que assim, essenciais. Então, aí ela já salva e já continua o processo de cadastramento. Ela tem a opção também de colocar outras informações, caso a pessoa possua um plano de saúde, quantas pessoas estão nesse plano, nome desse plano, se ela participa de grupos comunitários, meio de transporte que mais utiliza, e se caso tiver alguma outra informação que seja relevante, também tem um campo de observações para ela estar colocando essas informações. Essa aqui é a nossa ficha D, que é a ficha de registro, procedimentos e notificações, onde nós pensamos a mesma coisa da ficha A. É uma ficha desatualizada, ruim para preencher os dados, então nós teríamos que melhorar isso. Então, nós fomos para o protótipo. Nessa parte, a CS ela registra, né, quem é que está fazendo essa entrevista, né? Então, ela se registra aqui, CNS do profissional, segmento, unidade.
Vai para a próxima tela, que é a tela de procedimentos. Então, aí ela coloca quantas vezes ela fez essa visita domiciliar, o dia que ela fez essa visita domiciliar, se precisou ter alguma reunião, se precisa de estrutura, se foi retirada de pontos. Na outra tela, a tela de notificações, ela informa se alguma criança teve diarreia ou se teve infecção, se teve, quantas vezes foi e que dias que essa criança teve isso. Na outra tela de notificações do médico, também é a CS que preenche, né? E caso a criança precise ir até o posto, o médico tem acesso a essa ficha e ele pode ver o que aconteceu com essa criança ou com um adulto. Ele tem um registro para se basear nas atitudes que ele vai tomar. Caso tenha ocorrido hospitalizações na família também, ela tem essa tela, né, tem a opção de adicionar mais campos. Caso tenha ocorrido óbitos também, ela tem essa tela, tem ocorrido mais campos, porque essas informações são necessárias para que o sistema possa fluir. As informações precisam ficar gravadas para quando alguém precisar ter um norte, né? E aqui eu encerro minha parte e passo a minha palavra para a Nádila e muito obrigada pela atenção. O projeto de software trará os artefatos relacionados à disciplina. O primeiro deles é o PM Canvas, onde nós mostramos como conceber o trabalho de modo que está representado pelos post-its coloridos. O integrar, onde nós verificamos se o produto se relaciona com os benefícios, se o Objective Smart se atrela às justificativas. E o resolver, nós verificamos se o nosso objetivo de fato resolverá os problemas que os nossos stakeholders trouxeram. Então, quem são os nossos stakeholders? Seria a agente comunitária de saúde, né, que vai de casa em casa coletar dados, o gerente da UBS, que é responsável pela unidade, e o Ministério da Saúde. Além disso, né, o compartilhamento desses dados será por meio do feedback dos nossos stakeholders e também por meio do trabalho de conclusão de curso. Então, o aplicativo, né, o PM Canvas, nós colocamos até aqui como sugestão que, caso soubéssemos dele antes, por conta desse contexto de pandemia, nós teríamos utilizado para fazer aí uma maior integração com os stakeholders. No Trello, nós dividimos o nosso trabalho em 3 partes: coisas para fazer, o que está em andamento e o que já foi concluído. Então, o que nós temos para fazer é testar o tempo, né, do preenchimento das fichas A e B perante o aplicativo e também o preenchimento manual, para verificar qual tem o menor tempo. Além disso, o feedback dos orientadores para refinar o trabalho e o feedback da banca avaliadora que fará aí a avaliação no final da confecção do trabalho. Em andamento está a nossa documentação e a finalização da ficha D, e o que já está concluído seria a decisão do tema, pré-projeto, elaboração do plano de trabalho da ACS, as telas e também a arquitetura de solução. Então, nós queremos atacar dentro, né, do fluxo de trabalho o preenchimento de dados da ACS, porque nós vimos realidades diferentes. Então, nós gostaríamos de ajudar uma dessas realidades, da qual a ACS aí preenche os dados, batendo de porta em porta, na qual ela possui aí um certo número de famílias, na qual ela é responsável para coletar esses dados. Então, nós refinamos o nosso trabalho com alguns requisitos funcionais que inserimos, né, em grau de importância, na qual eles são imprescindíveis, que eles já estão no nosso trabalho, como, por exemplo, como falamos de cadastro, o requisito funcional 4 é o cadastrar família, né, ou então cadastrar situação da moradia, cadastrar situação de nicho, né? Isso é imprescindível porque é um dado que está dentro da ficha A. O que é importante, né, na qual nós estamos aí refinando o nosso trabalho para inserir? É o gerar relatórios, né, apresentar dados em gráficos, então tudo isso a gente está analisando para tentar inserir no nosso trabalho nesse momento. E o que seria bom ter? É o que nós estamos estudando perante a viabilidade, ou seja, seria bom ter dentro daquela gama de famílias que a ACS tem que visitar naquele momento. Por exemplo, o nosso requisito 27 seria calcular a melhor rota das famílias selecionadas para que a ACS pudesse fazer aí essa coleta de dados em menor tempo, né, mediante o trajeto. Em relação ao Scrum, nós dividimos em 8 partes, onde a primeira é o pré-projeto, a segunda é a questão da documentação parcial e elaboração da ficha A. A terceira parte do Scrum seria a ficha D, elaboração da ficha D. O Scrum 4 seria a correção de todas essas partes após a audição dos orientadores.
A parte 5 fará a comparação entre o preenchimento manual e por meio do aplicativo. A parte 6 fará a validação, né, assim como a parte 7. E a parte 8 fará a questão da documentação final. Né? Então, essas são as 8 etapas do estudo. Enquanto isso, né, nós dividimos também o nosso trabalho para mostrar a magnitude perante o tempo, ou seja, mostrar em gráfico temporal de acordo com as partes. Então, vocês verão, né, um pouco mais para frente que nós testamos o CRUD, né? Então, desde a parte de elaboração, nós já testamos para verificar se o código estava correto, né, por exemplo. Mas dentro disso, nós temos que testar o modelo de negócio, os requisitos, análise do projeto, implementação, testes de implementação, gerenciamento e configuração de mudanças, além do gerenciamento do projeto e ambiente e meio ambiente. Implementação e testes. Verificação e validação. A equipe ela é constituída por 3 pessoas do IFE, né, que são as 3 alunas de nós, do grupo Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Os equipamentos utilizados são o cronômetro e 3 notebooks. Os softwares de apoio são o Flutter e o Firebase. O Flutter para o código e o Firebase para o banco de dados. A alocação dos recursos, né, a redação de documento fica com a estudante A, que ela tem como recurso um notebook. Teste de desempenho com a estudante B, que tem o notebook e o cronômetro. E teste de funcionalidade com a estudante C, que tem como recurso um notebook, o Flutter e o Firebase. Requisitos a serem testados são os desempenho e a funcionalidade. As estratégias e ferramentas de testes, o desempenho em si, é a validação do preenchimento manual versus o aplicativo móvel. Quanto tempo cada um dura. Colocar, por exemplo, uma ACS para preencher manualmente a ficha que hoje elas já têm, com o aplicativo móvel. Se ficaria mais ágil, se o desempenho ia melhorar, se ia ajudar o trabalho dela. A funcionalidade, que seria o CRUD, né, que é o banco de dados, a criação, a consulta, a atualização, e a destruição, que seria a exclusão dos dados. Marcos do projeto. É o cronograma de atividades, né, que a gente utiliza, que é o RUP. A documentação complementar são as telas. Então, a gente tem a validação entre a manual, né, a ficha manual, e o aplicativo móvel. A ficha manual, a gente pegou dois stakeholders. O primeiro que usa a ficha manual é a unidade da UBS, de Vila Pereira, em Pirituba, versus o aplicativo móvel, que fica na UBS da Nossa Senhora do Brasil, na Bela Vista. Então, na Bela Vista, eles utilizam o aplicativo e em Pirituba eles utilizam a ficha manual. Funcionalidade CRUD. Essas são as telas que mostram como que a gente salva, né? Foram os primeiros testes com a primeira versão do aplicativo, como que a gente salva no banco de dados, né, utilizando o Flutter e o Firebase, como que a gente salva no banco de dados as informações preenchidas, neste caso dessa tela, na ficha A, que é a ficha de cadastro. Versão da solução de software. Essas foram as versões que a gente fez. A primeira versão foi uma lista. Basicamente, a gente pegou para ver como funciona o Firebase. A gente fez uma lista de tarefas. E nessa lista de tarefas, a gente fez o CRUD, né? Que são as informações do banco de dados. Então, nessa primeira versão, a gente conseguia salvar o dado. A gente conseguia editar o dado e excluir. Na segunda versão, a gente já estruturou melhor para o projeto em si. Então, na tela inicial, a gente tem a ficha A, a ficha D e o histórico. Na ficha A, que é a ficha de cadastro, a gente tem todas as informações que a gente pegou lá da ficha manual e colocou, né, de uma forma melhorada no aplicativo. Então, a última tela ali, né, no Job Done, que é quando ele salva no banco como foi salvo com sucesso. Então, a gente consegue salvar toda aquela ficha, todas as informações da ficha A no banco de dados. E a versão 3, que é a versão mais atual, com um layout mais atual. Aqui é a tela de login, a tela principal, o home, né, que é
é a versão melhorada desse último, da versão 2. E a tela de cadastro também um pouco, a gente mudou bastante do layout para ficar mais confortável para as acesses preencherem. E a gente tirou essa barra aqui de cima, que a gente chama de app bar no Flutter. E o layout ficou mais agradável e a gente conseguiu também fazer a ficha D. O layout na terceira versão ficou mais agradável, principalmente para preencher os dados da ficha. Então é isso, muito obrigada.